Amém, irmãos? Uma bênção, né? O fardo do Senhor é leve. Não precisa, meninos. Obrigado, tá? Irmãos, vamos falar da palavra do Senhor hoje. E já pregamos às 9, né? Culto das 9. E agora vamos ministrar a mesma palavra. Nós vamos falar um pouquinho de Jó, da vida de Jó. O que tem a vida de Jó a ver com a minha e a tua vida? Seríamos capazes de viver um pouquinho de Jó? Talvez. Não no completo. Talvez ninguém suportasse as dores que Jó suportou. Então vamos olhar para Jó no capítulo 42, 5. Se os meninos puderem pôr só este, já está ótimo. Nós vamos passear na história de Jó. Jó 42, 5, já está aqui na tela. Com ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Em algumas versões está escrito assim: Senhor, antes eu te conhecia por ouvir, mas agora te conheço por andar, e meus olhos contemplam a sua presença. Este andar com Deus é passear com Deus. Jó, nesse momento, ele passeia com Deus. Mas há uma pergunta. Por que Jó disse que antes ele só conhecia por ouvir e agora ele conhece por passear? Por que Jó disse esta frase? Precisamos compreender a história de Jó. Voltar nos dias que Jó começou a andar na terra, o que ele viveu. Jó capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 7, começa a contar a história de Jó. É uma história muito conhecida. O livro de Jó é uma poesia dramática, é uma poesia das dores, que fala de lamentações, de dor, de sofrimento, de aflições, de angústias, mas de muito ensinamento para nós. É uma história bonita, muito contada, mas difícil de ser vivida. Mas Jó passou por esses momentos difíceis. Jó 1, capítulo 1, versículo 1, o povo de Deus, ou seja, os filhos de Deus se apresentam diante dele, né? E junto com o povo vai quem? Satã. Mas Deus pergunta: quem és tu? Qual é o seu nome? Meu nome é Satã. De onde vem? Ou de onde vens, né? Depende da versão. Venho de derredor da terra. Mas esse derredor dá conotação também de passear na terra. Veja a dificuldade para nós termos que discernir a nossa vida. Porque da mesma maneira que Jó passeou com Deus, tem gente que infelizmente passeia com Satã, porque ele também está passeando a terra, ele está olhando a terra. Esse derredor dá conotação, e naquela época os reis, eles andavam, era um trajeto do rei no palácio. A gente vê em muitos filmes, em algumas leituras, que o rei ele anda no seu palácio, verificando os muros, as guardas, seus funcionários, como está a minha cidade. O rei fazia isso. Satanás também fazia a mesma coisa. Ele passeava olhando. Aliás, ele passeia até hoje olhando para mim e para você, para ver o que está fazendo para ele acusar. E o nome Satã, gente, nós sabemos que é adversário, acusador. Hoje, nós temos advogado de defesa, advogado de acusação. Naquela época não havia esse profissional, o advogado de acusação. E as pessoas que se sentiam vítimas não tinham um juizado igual hoje, eles iam perante o rei ou governador. E o governador ou o rei, ele seria então o juiz e o advogado de defesa. A vítima, no caso aqui, Satanás, se sentiu vítima,
foi lá acusar Jó. Porque no capítulo 1, o próprio Deus fala assim: não, você viu Jó, o homem justo, reto, íntegro? Vi sim, Deus, mas também é rico, tem tudo, é próspero, bem-sucedido. Assim é fácil servir a sua palavra, assim é fácil servir. Tira tudo dele para o Senhor ver. Deus permite que Satanás tire. No capítulo 2, 1 e 7, versículos 1 e 7, o Satanás, não contente, ele volta a falar com Deus. E diz assim, Deus fala as mesmas coisas, está vendo? Olha, você tirou tudo de Jó, tirou a família, tirou o dinheiro, mas você vê como que ele é justo, ele é reto, ele continua me obedecendo, ouvindo a palavra, caminhando nos princípios. E ele diz, mas também toca na pele dele para o Senhor ver, pele por pele. Se tocar na pele dele, ele vai desonrar, ele vai desistir de te servir. E Deus permite. Assim, olhando, lendo friamente, dá a impressão que Deus desafia Satanás. Porque ele já tinha sido provado uma vez e provou a segunda. E fala assim, está vendo, Jó não te serve por nada que você faça. Mas ele fala que quer atirar por chagas na vida de Jó. E Deus permite, só fala, só não tira a vida dele. O resto pode fazer. Neste momento, começa o martírio de Jó. Deus permite que essas atrocidades aconteçam na vida de Jó. E o Satã, que eu falei que era o advogado de acusação, naquela época ele seria a vítima. Ele acusou Jó e corresponsabilizou, pôs a responsabilidade em Deus. Ele foi reclamar de Deus e Deus permite. Então, para aquelas pessoas naquela época, era chamado Satã. Tem uma passagem bíblica em 1 Reis 3, do 16 ao 28, muito conhecida, do rei Salomão, que duas senhoras, duas mães, se apresentam diante do rei, questionando a morte do filho, dos bebês, lembram? Bebês de 3 dias que morrem, uma deita sobre o outro e à noite trocam as crianças, no dia seguinte a mãe percebe que foi trocado, foi reclamar. Aí uma passagem clássica de que eles se apresentavam diante do rei ou do governador, e então ele seria advogado, o rei, né? E o juiz. Se a pessoa merecesse, desse o parecer favorável, ganhava a causa. Nesse caso, a mulher ganhou, né? Ficou com o filho, porque a outra queria que partisse no meio. Então, para essas pessoas, eram chamadas, as vítimas que reclamavam, eram chamadas Satã. Hoje nós temos um advogado de defesa. Você vai lá, contrata um advogado, que é uma diferença, né? O advogado que protege, que defende, e aquele que acusa. Então, hoje nós contratamos um advogado que acusa para defender a sua causa. Naquela época era chamado Satã. Então, muito cuidado, às vezes, nós vamos acusando as pessoas sem saber. Nós vamos fazer papel de Satã, mesmo não querendo. Porque às vezes não conhecemos a história. É preciso estar sempre atento para quando formos acusar alguém, ir com certeza. Estou falando uma coisa criminal, não estou falando para acusar irmãos, não. Estou falando uma coisa mais séria. Porque, irmãos, nós não acusamos, nós confrontamos. E se ele estiver no pecado, ele vai sair do pecado. Se ele entender a palavra, entender o que foi dito, então vai ter esse desligamento. Mas Satã faz o que quer, irmãos, porque Deus permitiu. E Jó, inocentemente, começa a sofrer as consequências de algo que ele não fez. No capítulo 2, versículo 11, se apresentam 3 amigos, os 3 amigos sábios de Jó. Ele faz Bildade e Zofar. Eles ficam sabendo do problema, da dificuldade de Jó e vão lá consolar Jó. Só que eles ficam tão aterrorizados quando chegam, que eles ficam 7 dias e 7 noites em silêncio. Jó cheio de chagas, se coçando com cavacos de telhas, enfim, uma loucura. E Jó já está lamentando o dia que ele nasceu. Jó diz, melhor seria que esse dia fosse transformado em trevas.
Jó começa a falar que ele preferia ser abortado, que a mãe dele tivesse sofrido um aborto para que ele não tivesse nascido. Agora imaginem, se Deus tivesse ouvido ou aceitado aquilo que Jó falou com ele. Jó estava com uma conversa entre os amigos. Porque Deus não aceitou, senão nós teríamos no ano um dia cheio de trevas, um dia horroroso. Depois você vê a descrição que Jó faz. Era um dia que ninguém gostaria de viver, mas Deus não ouviu. Muitas vezes, irmãos, nós vamos pedir algo para Deus, ou comentar com Deus, uma conversa com Deus, e Deus não vai ouvir, ou seja, Ele não vai responder aquilo que você queria. Porque às vezes nós passamos a vida inteira conversando com Deus, pedindo algo para Deus, e Ele não vai te dar. E outras vezes, rapidamente, Deus responde. E aí trava-se um diálogo, a partir do capítulo 3 de Jó, entre os amigos. Ele faz Bildade e Zofar, só que aí há algo que nós às vezes fazemos. Eles começam a acusar Jó de pecado, de pecador, mas Jó é inocente. A teologia de Elifaz era que tudo que o homem planta, ele colhe. Eu já falei isso, olha, tudo que o homem planta, ele colhe. Mas há um fundo de verdade, só um fundo, porque não é totalmente verdade, não são em todos os casos, porque Jó não plantou nada de pecado, Jó era inocente, mas Deus permitiu que acontecesse na vida dele, então ele não plantou o pecado, ele não plantou coisas erradas, porque o próprio Senhor disse que ele era um homem reto, justo, íntegro. Jó era bom em tudo, irmãos, Jó era bom pai, bom filho, tinha filhos bonitos, mulher bonita, tinha uma riqueza vasta, era um homem famoso da época. Mas Satanás é invejoso e começou a colocar coisas na vida de Jó. Então nós devemos tomar esse cuidado. Quando formos falar com as pessoas, você está nesse pecado, está acontecendo isso com você, porque você plantou. Há um fundo de verdade, como eu disse, mas não totalmente verdade. Nem sempre o homem colhe o que planta. Nem sempre. Até há um tempo atrás eu pensava que era uma verdade universal, mas não é. Baseado no caso do próprio Jesus, ele não plantou nada de errado e colheu a morte. Jó colhe sofrimento, aflições. É uma teologia que não é correta, é totalmente correta. Portanto, nós devemos tomar cuidado. Quando nós formos conversar com nossos irmãos que estão com um problema, precisamos fazer uma avaliação clara do que está acontecendo. Aqueles amigos foram lá para ajudar, mas perturbaram ainda mais a vida de Jó. E Jó passa o tempo todo se defendendo. Elifaz era o homem mais velho, porque naquela época eles respeitavam a voz do mais velho, o mais velho falava primeiro. Mas no capítulo 38 surge o quarto amigo, talvez não tão amigo, um mais jovem, Eliú. Eliú começa a ponderar de forma diferente, ele começa a mostrar para Jó que Deus é o que autodetermina as coisas nas nossas vidas, que ele não deveria questionar Jó. E ele confronta esses quatro amigos, e no capítulo no 32, versículos 21 e 22, ou 20, 21 e 22, ele diz assim: não terei, ou não penderei nem para um lado nem para o outro, mas serei justo, não vou adular ninguém, pois não sou bajulador, pois se caso eu fosse, o Senhor, meu Criador, me tiraria mais cedo da terra. Então, irmãos, se você gosta de ser bajulado, cuidado, porque o bajulador não vai ser leal a vida inteira. E o contrário também é verdadeiro. Se eu gosto de adular, não vou conseguir adular a vida inteira. E quando eu parar de adular, de bajular, aquele que eu estou bajulando vai me dar um equibalo. Então nós temos que ser justos, e é isto que Eliú tentou ser. Eu preciso ser justo com vocês, nenhuma parte nem outra está certo, porque Deus é o Criador, Ele faz o que quer e como quer. Então nós devemos tomar cuidado, porque às vezes a gente quer ser bajulado, né? É gostoso ser bajulado. Estou falando elogiado não, irmãos. Elogio é algo fantástico. Você não vai ficar elogiando a pessoa o dia inteiro, mesmo porque ele não tem tanto favor para merecer tantos elogios.
Mas bajular não, bajular é diferente. Quando você está bajulando é que você quer algo. Você está querendo algo em troca. E ele não queria nada em troca. Então, logo percebemos aqui que o jovem sábio também pode dar boas opiniões. O jovem sábio, ele pode fazer a diferença na sociedade. Mas o que você, jovem, tem feito para fazer a diferença na sociedade? O que você tem determinado para a tua vida que você é diferente dos outros? Que senta na rodinha dos amigos e alguém começa a falar do irmão porque ele não foi bajulado. Olha aí, um exemplo bom. As pessoas não me bajularam e eu comecei a falar mal de outra pessoa. Eu comecei a falar daquele irmão que é inocente igual a Jó, nem sabe que eu estou falando mal dele. Mas porque você não me bajulou, eu vou falar mal. E a pessoa acredita em mim. Aí ela começa a criar problema para ela. Por quê? Porque ela vai começar a me ouvir falando falsas verdades. Pode ter fundo de verdade, mas não é totalmente verdade. Então eu preciso ter essa consciência espiritual, emocional, de conhecimento até onde eu posso falar, o que eu posso falar, o que eu posso apaziguar entre as pessoas. Eliú teve uma atitude de grandeza. Ele foi justo com as pessoas. Nós precisamos fazer justiça com as pessoas e não sermos injustos. E no capítulo 38, porque Jó está se lamentando, está falando tanto, ele começa a ouvir. No capítulo 38, o próprio Deus se apresenta a Jó. Mas o incrível aqui é que Deus faz tantas perguntas para Jó, que deve deixar Jó atordoado, sem resposta. Jó não tinha resposta para Deus. Foram muitas perguntas. Muitas vezes, irmãos, Deus vai fazer pergunta para nós. E nós não vamos ter resposta. Como vamos perguntar para Deus, e Deus não vai ter resposta, ou melhor, Ele não vai querer dar a resposta naquele momento. E Deus fala, mas quem é você, homem natural e mortal? Onde estava você quando eu criei a terra? Onde estava você onde eu criei os anjos? Fiz os mares, fiz os animais. Onde você estava? Quem vai ter resposta? No capítulo 40, há algo incrível na vida de Jó. Capítulo 40, versículo 7, Deus se apresenta outra vez a Jó e fala assim, homem natural que és, cinja os teus lombos e venha passear comigo. O cingir os lombos é preparar, troca suas vestes, muda de roupa, se prepara, homem, porque agora você vai passear comigo e eu vou te mostrar o que eu tenho feito, coisas que você não conhece. Precisou de acontecer tanta coisa na vida de Jó para depois ele passear com Deus. Se eu e você queremos passear com Deus, precisamos nos preparar, estar preparados, porque Deus não vai passear com qualquer um, não. Primeiro vai aprovar a pessoa. Jó sofre muito, mas Jó não desistiu de honrar a Deus. Jó estava firme com o princípio da sua palavra, da palavra de Deus. Tiago, capítulo 5, versículos 10 e 11. Tiago, eu vou, é lógico, sintetizar o que ele diz. Ele fala, irmãos, teve profetas que sofreram muito, mas tiveram aflições, como Jó teve. Mas mesmo nas aflições, precisamos ser felizes. Confesso que muitas vezes tenho tantas aflições que não dá para ser feliz. Mas passa, tudo passa. A felicidade, no meu conceito, não sei se estou certo ou errado, ela não é toda hora. Na minha opinião, felicidade acontece algumas vezes na sua vida, são momentos felizes.
com esses momentos felizes, você pode fazer uma vida de felicidade, mas que ela todo momento, na minha vida não é, não sei na sua. Mas Tiago diz, em meio às aflições, precisamos ser felizes, porque Jó foi paciente e venceu as lutas. Precisamos ser pacientes para vencer lutas. Porque imagina se Jó desiste, ele não ia passear com Deus. Eu até creio que quando Jó começa a passear com Deus, ele começa a ver coisas que ele nunca viu. Ele teve informações que ele nunca tinha ouvido, embora fosse um homem sábio. Quando você começa a caminhar com Deus, na nossa vida foi assim, espiritualmente falando, você começa a ter conhecimentos que você jamais teria. Eu imagino que Jó viu muitas coisas, teve medo, ficou feliz. E Jó tinha amigos, nós também temos amigos. Mas o maior amigo, Jesus Cristo, também poderia ter desistido, mas não desistiu. Vou pedir para os irmãos do louvor vir, que eu já vou estar quase encerrando. E Mateus 26, 39. Mateus 26, 39. Jesus está num jardim, num lugar chamado Getsemane. Ali a Bíblia descreve que Jesus sofre todas as dores, porque ele se transforma em homem, igual eu, igual você. Ele sente medo, nós também sentimos medo. Ele pede para o Senhor passar o cálice, mas não seja a vontade dele, mas seja do Pai. Ele enfrenta aquela dificuldade. Ali Jesus poderia ter decidido a desistir, irmãos. Muitas vezes na minha vida eu quis desistir. Mas daí você olha para trás e para frente e fala, se eu voltar para trás será pior. Pelo menos eu vou ter uma esperança lá na frente. Mateus 27, 11. Capítulo 27, versículo 11, Jesus se apresenta diante de um homem conhecido de todo o mundo, chamado Pôncio Pilatos, prefeito, governador daquela época. Da mesma maneira que Jó foi acusado, houve um acusador principal na vida de Jesus, chamado Caifás, o homem rico de Jerusalém, um sacerdote corrupto. Leva Jesus para julgamento diante de um dos piores homens vividos naquela época, chamado Pôncio Pilatos, maldoso, um homem rude, criminoso, assim diz a história. Pôncio Pilatos, ele é advogado de defesa e juiz, mas não defende Jesus, pelo contrário, dá ordem para ele ser morto. Antes disso, ser chicoteado. E a morte não era qualquer morte, era a morte mais humilhante daquela época. Você ainda pode desistir hoje, se quiser, do Evangelho de Deus. Não é um conselho, é livre-arbítrio. Jesus também poderia ter desistido diante de Pôncio Pilatos, mas não desistiu. Conheci muitas pessoas com muitas lutas que não desistiram da palavra de Deus, venceram as lutas, estão colhendo os frutos. Nesses 20 e poucos anos de Evangelho, eu vi tanta coisa, mas vi também, infelizmente, pessoas desistindo do Evangelho. Não aguentou a pressão. Da mesma maneira que aqueles que resistiram colheram bons frutos, infelizmente que desistiram, muitos estão perdidos, estão passeando com Satanás, porque ele disse: estou passeando na terra
e estou de olho nas pessoas. Esses desistiram do Evangelho e voltaram para trás. Como eu disse, tantas vezes eu quis desistir, tantas frustrações, aflições, medo, tribulações, mas não foi só na minha vida, porque quando eu olho para o meu irmão, eu também vejo ele com medo, vejo ele aflito, mas olho para muitos irmãos que têm dificuldades maiores que as minhas, e isto me faz ser um pouquinho mais forte para enfrentar as dificuldades que ainda não acabaram, que vão continuar. Porque se Tiago disse que nas aflições precisamos ser felizes, é porque não vamos ter 100% de felicidade nunca. Então aproveite, meu irmão, você que está passando um momento de felicidade agora, o máximo com a tua família, com os teus filhos, com a tua empresa, com o teu comércio, com os teus irmãos, com o teu chefe, com o teu patrão. Não deixe Satanás passear com você, não permita que ele te engane, porque o Senhor deixou fazer com Jó, porque Jó, ele sabia que Jó aguentaria, mas sabe que nós não aguentamos. E no capítulo 27, versículo 32, a partir daí o martírio de Jesus aumenta, porque literalmente ele vai para a cruz. E ao chegar na cruz, ele ainda poderia ter desistido negando o Senhor, mas ele não negou. Eu ouço dizer, eu estou com uma cruz pesada para carregar, e é verdade, a cruz não é leve, o Evangelho não é fácil, o Evangelho de Cristo verdadeiro não é para qualquer um, porque os fracos vão morrer antes, vão desistir antes. O Evangelho são para os fortes, aqueles que querem viver mesmo ainda em aflições. E é difícil você ver alguém que você ama sentir dor e você não poder fazer nada, a não ser clamar ao Senhor pela sua misericórdia e trazer forças. Mas se você for fraco, você vai desistir. Mas saiba que desistindo é tudo que Satanás quer, porque ele quer passear com você. Não jogue fora a sua felicidade. Não jogue fora o que Deus tem para você. Não jogue fora o que o Senhor quer fazer na tua vida. Quer te colocar no lugar de destaque. Quer me colocar no lugar de destaque. Mas para isso, eu preciso ser aprovado como Jó foi. O louvor que nós vamos cantar agora. Ainda que a figueira não floresça e não dê frutos, eu vou continuar amando o meu Jesus, porque sei que nesta terra nada terei, nada tenho, nada vou levar, porque eu tenho convicção, irmãos, que a minha morada é celestial.